Vocês viram aqui ano passado, né, que eu tive que fazer alguns vídeos respondendo a Humberto Matos, que é um ativista de rede social, um comunista de rede social, e ele fez nos últimos, sei lá, nos últimos 20 dias, 2 horas de conteúdo sobre mim, e mais uma vez tentando me puxar para debates que eu não estou empreendendo. Então hoje eu quero pegar um trecho aqui, eu não vou fazer um react como eles fazem, que é pegar o vídeo integral e ir fazendo isso, primeiro porque eu acho um formato muito preguiçoso e parasitário. Eu percebo que tem muitos canais que fazem isso, até porque é um modo fácil de gerar conteúdo, mas não é como eu procedo, nunca fiz react nesse formato, então não vai ser agora que eu vou começar só para poder agradar aí a audiência do Humberto. Eu vou pegar aqui o comecinho do vídeo dele e nos próximos dias eu vou responder outros pontos de coisas que ele diz sobre mim, algumas delas mentiras descaradas, que qualquer pessoa que acompanha aqui o canal sabe que não tem nenhum vínculo com a realidade, mas eu vou responder alguns pontos específicos porque basicamente aqui não é uma resposta às ideias dele, não é uma resposta ao conteúdo que ele produz, porque eu não acompanho o que ele faz, mas é uma resposta a mentiras ou táticas que ele adota que vale expor, porque vocês sabem que ao longo dos últimos anos eu enfrentei, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que tinha táticas totalmente desonestas, que partia em grande parte da leitura que ele fazia de Schopenhauer nesse livro aqui, que é Arte de Ter Razão, que tem uma edição no Brasil prefaciada pelo Olavo de Carvalho, que se chama Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, e aí eu mostrava como o Olavo utilizava essas táticas desonestas para contaminar o debate. Mas é claro que não é apenas ele que faz isso, e a gente vê também que o Humberto faz isso o tempo todo. Então eu vou aplicar aqui o mesmo método que eu usei para analisar as falas do Olavo de Carvalho, eu vou usar aqui para analisar as falas do Humberto sobre mim, que é, nesse caso aqui, o que vale mencionar. Só uma coisa que eu aprendi nesses anos na internet é que muitas vezes, por preguiça mesmo, né, sabe? Você não tem paciência nem saco para responder esse tipo de acusações, que você fica quieto, mas a mentira ela vai colando. Então as pessoas vão criando aí factoides na cabeça delas sobre alguma coisa que alguém disse sobre você e de repente aquilo se torna verdade. Às vezes eu tenho alguns enfrentamentos com webcomunistas nas redes sociais e eles vêm dizendo assim, a gente não gosta de você porque você fala absurdos sobre Marx. Por exemplo, diga um exemplo aí de algum absurdo que eu disse sobre Marx. E eles não têm que apontar porque eu não falo sobre Marx. Vocês que acompanham aqui sabem que não é uma referência que eu adoto, não é um autor que nem uso para, compreender a realidade e nem para criticar, porque não é um autor que eu pesquise, nem que eu tenha, dedicação exclusiva para ficar apontando algum tipo de imprecisão que eu tenha observado ou que algum outro autor tenha apontado ao longo da história do pensamento. Então esses factoides colam e se você não responde, isso vai ficando. Então nesse momento vale a pena sim responder algumas acusações feitas pelo Humberto, porque são falsas, mentirosas. A gente vai ver aqui nos próximos dias. Mas eu quero começar aqui mostrando para vocês uma das táticas mais recorrentes que você encontra nas redes sociais, que tem a ver com uma exploração do ridículo para tentar desacreditar a pessoa que você está enfrentando. Então ele publicou aqui um vídeo, tem uns dias atrás aqui, uns 4 dias atrás, ele publicou um vídeo com o título Aluguei um triplex na cabeça do Henri Bugalho e estou morando lá. E aí para começar o título é falso, né? É uma mentira porque quem fez conteúdo aqui, horas e horas de vídeo sobre mim, foi ele, né? Se ele acha que ele alugou um triplex na minha cabeça, eu aluguei um triplex, 4 vagas na garagem, o espaço gourmet e o salão de festa na cabeça dele, porque ele fez horas e horas de vídeo sobre mim aqui, inclusive ao longo dos últimos anos, né? Como eu mencionei no vídeo anterior, se for somar aqui, ele tem 10, 12 horas de vídeo sobre mim e eu tenho aqui 3 vídeos de 10 minutos respondendo ao que ele mentiu sobre mim. Então, assim, quem está preocupado comigo, quem tem sonhos molhados comigo, acho que é ele, né? Mas eu quero aqui pegar um ponto do vídeo dele no minuto 8:45, quando ele explica a tática que ele adota, e aí a gente vai entender como ele está aí usando um método muito recorrente, inclusive aplicado pelo MBL, né? De você pinçar certas figuras que têm visibilidade para atacar e assim ganhar audiência. Vamos ouvir juntos aqui e entender melhor como funciona. Eu não consigo sentir sinceridade no Henri Bugalho. Ele tá aqui mentindo pra gente. Ele não respondia porque a lógica do algoritmo é essa, você não bate pra baixo. Nós colocávamos ele no título, na thumb, porque ele tinha mais audiência. Botar a cara dele, o nome dele nos vídeos, ajudava a engajar. Como nos responder seria nos ajudar, ele não respondia. Agora que ele não tem mais audiência que a gente, ele responde. E tá tudo bem, senhor Henri. E tá tudo bem. Não precisa mentir para sua audiência. Então, aqui basicamente ele está explicando a tática dele de atacar, nesse caso, canais progressistas, ou o meu caso, né, porque era o maior canal progressista na época, como uma tática de ganhar visibilidade.
Eu já falei aqui anteriormente sobre isso, mas vale explorar esse tópico aqui para compreender por que os comunistas da internet, das redes sociais, têm tanta fixação por atacar ideias progressistas. Eles atacam ideias progressistas porque eles sabem que eles não vão conquistar ninguém da direita moderada, eles não vão conquistar nenhuma audiência da extrema-direita, que eles não vão conquistar ninguém fora da bolha imediata deles de ideias extremadas na política. E aqui eu falo extremado porque tem aí um espectro político, e quando você tem ideias que visam romper com o sistema vigente, né, com o modelo vigente, isso estaria fora do que seria uma noção moderada de política. Então eles estão com ideias extremas porque eles visam a ruptura não apenas do sistema político, mas do sistema econômico existente. Então são ideias extremadas, e isso é pelo esse espectro político. Então, com ideias extremadas, eles sabem que eles não vão ganhar nenhum seguidor novo. Vamos supor aí alguém que seja um liberal de direita no Brasil, um social liberal, não vai ganhar ninguém que seja conservador, não vai ganhar ninguém que seja um bolsonarista. Então eles precisam parasitar a audiência de canais que têm visões mais ou menos próximas, né? Visões de esquerda, visões que apresentam enfrentamento a opressões históricas, que teria algum tipo de conexão com aquilo que eles dizem, mesmo se houver diferenças brutais em certos aspectos. Então eles sabem que é muito mais fácil parasitar a audiência de canais progressistas, e aí sim se dá esse embate, e também compreendem que na lógica das redes sociais, quanto mais extremado o conteúdo, quanto mais agressivo o conteúdo, mais isso viraliza, mais isso atrai audiência, que foi a tática inclusive adotada ao longo de muito tempo por bolsonaristas, por olavistas e pelo MBL. Eles vão lá, causam um barulho, eles vão lá, dão essa impressão que eles são muito mais numerosos do que realmente são, e aí isso gera esse interesse e as pessoas vão pouco a pouco se radicalizando. Então é assim que funciona a dinâmica das redes sociais, embora no mundo real seja bem diferente. A gente sabe, por exemplo, que no mundo real os olavistas tinham um pouco impacto. Eles vão ter impacto posteriormente graças ao governo Bolsonaro, porque eles colam no governo Bolsonaro e fornecem um substrato ideológico para o bolsonarismo. Mas, no final das contas, há poucos olavistas relevantes no mundo. E isso vale para todos os grupos nichados que têm uma pauta muito extremada. Eles podem até ter engajamento, podem até ter uma percepção de movimentação nas redes sociais, mas no mundo real sempre vai ser lá um grupo muito ínfimo, porque discurso extremado pode gerar like, mas não gera muitas vezes ação, porque as pessoas têm sua vida própria para gerir, né? Você acha realmente que uma trabalhadora numa fábrica vai ter tempo para deixar de cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu trabalho, da sua vida pessoal, para pegar lá num fuzil para fazer uma revolução? Não tem tempo para isso, nem para pensar nisso, na verdade. Mas o fato é que eles compreenderam que esse tipo de discurso inflamado e agressivo e debochado e, sarcástico, e que tenta ridicularizar o outro, cola, e as pessoas curtem isso, as pessoas gostam disso. Então é como ele aplica. Aqui vale pensar, por exemplo, na própria thumb do vídeo, né? Ele fez uma thumb aqui que ele tá com o óculinho lá, de lacrando, né, de imitando, e aí tem lá a minha cara em vários momentos do dia pensando nele. Isso é verdade? Não é verdade, mas ele sabe que isso gera engajamento, as pessoas gostam e, cria esse factoide como se eu tivesse de fato preocupado com ele. Como eu falei, as ideias dele um pouco me interessam, Ele pode falar o que ele bem entender nas redes sociais, inclusive isso é previsto pela democracia que ele tanto despreza, né? Mas é importante compreender como essa tática, ela é eficaz. Ela é eficaz porque ela visa desqualificar o seu interlocutor como se ele não fosse um interlocutor genuíno, como se ele não fosse um interlocutor a ser respeitado. E aí, um outro ponto que ele menciona, e acho que vale mencionar também, que é algo que de tempos em tempos eu venho aqui e comento, que é sobre como eu faço seleção de pauta do canal aqui. De fato, eu fico de olho, né, no que está acontecendo, no que está sendo debatido, mas isso não é tão relevante assim quanto aquilo que a gente pode pensar sobre o evento. Eu opero aqui do mesmo modo que eu tentaria operar em sala de aula com a filosofia, porque tem me visto numa posição bem complicada nos últimos tempos aqui, né? Quem é aluno de filosofia, quem foi professor de filosofia, sabe o que eu estou falando aqui, que a gente sempre encontra uma reação tremenda com uma pergunta básica que é para que serve filosofia, né? Então, se você estuda lá na filosofia, você estuda vários autores, se você estuda muito filosofia especulativa, né, que são, teorias que trabalham com questões sexo dos anjos, vamos dizer assim, que parecem não ter nenhum tipo de repercussão prática, que parecem não ter nenhum tipo de vínculo com a realidade, e aí, quando você vai para a sala de aula, ou quando você vai conversar com alguém sobre isso, você precisa criar o esforço de trazer alguma âncora daquele assunto para a realidade, para que você possa mostrar que a filosofia não está descolada do que realmente acontece, que você pode usar pensadores filosóficos para compreender fenômenos concretos da realidade. Então, o meu esforço aqui sempre foi e sempre será de tentar pensar algum evento da realidade, alguma coisa que aconteceu, e isso nos servir para algum tipo de reflexão que pode partir de algum autor filosófico ou não, para pensar sobre isso. Segundo o Humberto, isso é senso comum. Segundo o Humberto, usar a filosofia para pensar questões cotidianas é adotar senso comum. Então, assim, como eu falei, a gente
faz um esforço tremendo ao longo dos anos, né? E eu até compreenderia esse tipo de comentário vindo de bolsonaristas que desprezam o conhecimento acadêmico, que desprezam a universidade, que desprezam a filosofia, que desprezam a reflexão, mas vindo de alguém de esquerda, isso gera uma certa frustração, né? De você ter que explicar o que é filosofia para a pessoa, de você ter que explicar o que um autor de filosofia pensa e como essas questões são calcadas no mundo. Basta pensar as questões éticas, né? A gente fala muito sobre ética do debate aqui, sobre ética no dia a dia. Isso é uma questão filosófica que tem 2.500 anos e que muitos grandes autores da história da filosofia tiveram que se debruçar sobre essa questão. Como a gente procede com os demais, como a gente aplica certos parâmetros, certas questões éticas no dia a dia. Isso tem a ver não apenas com a filosofia, e isso não é senso comum, mas tem a ver com a nossa convivência. Quando, por exemplo, eu escrevo um livro sobre debate, propondo uma ética para o debate, tem a ver com isso. Como é que a gente pode adotar certos elementos mínimos de comportamento com outra pessoa, de modo a enriquecer o debate e tentar buscar o conhecimento. Não tentar apenas destruir o outro, não tentar apenas, enfrentar o outro com base em algoritmo aqui para poder ganhar audiência, mas como a gente pode tentar nos fiar em alguma coisa que seja factual e verdadeira. Então, isso é importante, isso não é senso comum. Se ele acha que adotar um parâmetro ético, por exemplo, ou falar sobre isso, né, debater questões éticas, é falar senso comum, é lamentável, né? É lamentável e revela muito mais sobre ele do que sobre o conteúdo aqui. Mas, de qualquer maneira, continuarei fazendo isso, senso comum ou não, continuarei trazendo filosofia para vocês aqui, autores filosóficos, pensamentos filosóficos, questões filosóficas que são abordadas nos grandes autores da história do pensamento, a partir de questões práticas, a partir de situações práticas que envolve lá um youtuber qualquer, que envolve uma influenciadora fazendo um escândalo, que envolve algum tipo de treta na internet, porque isso gera, como eu falei, essa âncora que vai nos permitir extrapolar para outras questões. A âncora não é tão relevante, como eu disse, quanto o pensamento que a gente pode extrair disso. E isso, mais do que eu falando aqui para vocês, é um convite para que vocês leiam esses autores que eu menciono aqui, que vocês pesquisem o que é filosofia, que vocês possam também aplicar esse método, né, de usar a filosofia para compreender fenômenos cotidianos. Isso é muito importante. Isso é o que eu faço, na verdade, ao longo desses anos, né? Mais do que ficar enfrentando, webcomunistas que, como eu falei, para mim são irrelevantes no debate público, são irrelevantes no jogo político real no Brasil. Eles podem ter uma audiência engajada, eles podem ter lá a sua fanbase, mas no mundo real não tem nenhum impacto. Mais do que enfrentar isso, o mais importante para mim é poder abrir essa janela para vocês buscarem autores de filosofia que te interessem e que possam ajudar você a compreender melhor o mundo e desenvolver mais a capacidade de reflexão. Se isso vai gerar resultado, eu não sei, mas é um convite que eu faço aqui diariamente para vocês. E isso implica para mim em adotar certos parâmetros éticos, incluindo no modo como eu enfrento as pessoas, ou confronto as ideias das outras pessoas, ou confronto a posição das outras pessoas. Para mim é muito rasteiro o modo como se tenta desqualificar as pessoas no debate público com base em divergências intelectuais, muitas vezes, né? Isso para mim é contrário à integridade e honestidade intelectual. Deboche, sarcasmo, insultos, né, como fez Humberto Matos contra mim, insultos, difamação, inventar mentiras, isso simplesmente é desnecessário. Eu acho que a gente poderia ser bem melhor do que esse tipo de patamar aí de debate rasteiro. Mas se os olavistas adotaram esse tipo de prática durante tanto tempo, é porque a gente sabe que funciona. Cola o rótulo, o insulto cola, a piadinha, né, o apelidinho cola. Tá aqui na tela um dos nossos bestes. Ele mesmo, Henri Paspalho. Então, assim, as pessoas adotam essa linguagem de quinta série aí porque elas sabem que tem muita gente que compartilha desse mesmo tipo de vibe, né? Então, assim, é bem lamentável. Mas hoje é o primeiro vídeo, eu vou voltar aqui, né, para falar alguns pontos que o Humberto Matos mentiu, distorceu ou inventou simplesmente ao longo do vídeo dele recente, e a gente vai compreendendo aí como essas táticas são utilizadas. A primeira tática exposta hoje é o deboche, né? É ridicularizar, é colar apelidinho. Isso é muito lamentável, isso é muito infantil, na verdade, né? Bem, paciência. Bem, o que vocês pensam aí sobre essa história toda, essa tentativa que os webcomunistas fazem para tentar arrastar pessoas de esquerda, de outros segmentos, de outros grupos, para um debate que elas não empreendem? Como é que você entende isso? E também como é que você percebe o uso dessas táticas desonestas aí, essas táticas de deboche, de sarcasmo, de, fazer caretas e risinhos e fazer reacts vazios sobre outras pessoas? Se você percebe que isso enriquece o debate público, se isso traz algum tipo de esclarecimento para as pessoas, se isso leva para algum lugar produtivo, né? Diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!